Você sabe realmente o que significa arrependimento? Existe diferença entre remorso e arrependimento? Eu preciso me arrepender para eu herdar a salvação? Será que o arrependimento sou eu que gero ou ele é produzido pelo Espírito Santo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje chegamos à lição de número 9, que ela está realmente imperdível. A lição de número 9 tem como título Arrependimento e Fé para a Salvação. E a leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, do verso 37 ao verso 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 41, é a leitura bíblica em classe. Hoje iremos tratar sobre dois elementos que compõem a doutrina da salvação. E esses dois elementos chama-se fé e arrependimento, ou arrependimento e fé. Esses dois elementos basilares, esses dois elementos básicos, elementares, são indispensáveis para a caminhada com o Eterno. Não existe uma vida com Deus sem arrependimento e sem fé. Ou seja, a fé e o arrependimento precisa estar presente na vida de um homem, de uma mulher que tem um relacionamento com Deus. Esses dois elementos vão permear toda a vida de um cristão. Sem esses dois elementos é impossível ter um relacionamento sadio com o Eterno. O tópico primeiro diz assim: arrependimento, uma transformação do espírito. Ponto 1. O que é arrependimento? Definição de arrependimento. Esse termo, na prática, ele tem sido um pouco distorcido, tá? Nós temos presenciado que o arrependimento, em alguns momentos da nossa vida, no cotidiano, lá na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, nós achamos que é arrependimento e não é arrependimento. Lembra que na minha chamadinha, logo no começo, eu perguntei a diferença, se existe, eu não sei se existe. Eu quero que você chegue a essa conclusão, é claro, estou brincando, eu vou dar o meu posicionamento aqui. Existe diferença entre arrependimento e remorso? Quais são as diferenças básicas entre o arrependimento e o remorso? O problema é que nós estamos distorcendo o conceito do termo arrependimento. Tá? E antes de vermos essa distorção na prática, eu preciso entender o seguinte, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eu vou repetir, o nosso autor ele diz que no Novo Testamento é mais profundo do que no Velho Testamento. A palavra arrependimento no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem a mesma ideia. Tão verdade é que o autor da nossa revista ele só vai usar o verbo retornar no Novo Testamento. Tá? Mas se nós estudarmos um pouco mais profundo a língua hebraica, por exemplo, lembrando que aqui embaixo, se você quer estudar hebraico comigo, aqui embaixo tem um link. Clica nesse link e você vai direto para a página do curso de hebraico, onde eu mesmo pessoalmente estou ministrando aulas, são videoaulas gravadas, já está tudo preparadinho. Você compra esse curso, tá, por um preço assim, imperdível, e você me acompanha em 15 aulas onde eu ministro o curso de introdução ao hebraico bíblico, tá, ok? Está aqui embaixo o link na descrição desse vídeo. É a primeira coisa, curso online de hebraico, curso de hebraico online. Vai estar o link, clica no link, você vai para a página e você conhecerá e vai se aprofundar, vai se apaixonar por essa língua espetacular, que é a língua do Eterno.
Arrependimento em hebraico tem as suas variações, mas a palavra mais comum é chuve. É por isso que você ouve muito na cultura judaica o termo techová, que é o retorno, é você voltar pelo caminho oposto. E no Antigo Testamento, uma das coisas que Deus mais falava com o povo de Israel é para que o povo de Israel fizesse techová. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que no Novo Testamento e no Velho Testamento, o termo techová, o termo chuva, o termo retornar, ele está impregnado. A única diferença, preste atenção, a única diferença, é isso que eu quero que vocês levem para a classe de vocês, é que no Antigo Testamento, isso estava muito mais ligado à praticidade da vida. Eu vou repetir. No Antigo Testamento, a preocupação não era no conceito do termo, mas era na praticidade da vida. No Novo Testamento, não que mudou o conceito, mas o Novo Testamento teve muita influência da língua grega, tá? Embora a cultura seja hebraica, mas a língua ela era grega. Então a verdade é que o nosso autor até dá o termo da língua grega, metanoia, que tem a ideia de uma mudança, mas em que parte do ser humano? No intelecto, porque o grego valorizava muito o quê? A sabedoria. Então, olha que interessante, no Antigo Testamento tinha que retornar, mas ele não deixava tão explícito retornar, mas onde isso afetava? Afetava a mente. Então por isso que no Antigo Testamento o foco era prático, você precisa retornar, você precisa mudar de atitude. Mas no Novo Testamento ele vai nos mostrar que essa mudança de atitude, ela acontece aqui, ó, no psique, na mente, no intelecto. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a ideia de retornar, a ideia de voltar-se para o caminho do eterno era uma coisa muito consistente. No Antigo, voltado para a prática. No Novo, ligado para o intelecto. Ou seja, ele explica que a mudança no cotidiano, ela acontece aqui. É por isso que o arrependimento ele tem que acontecer aqui. Ele acontece aqui primeiro, para depois eu posso exteriorizar isso que aconteceu dentro de mim. Ou seja, primeiro acontece interno, para depois o externo demonstrar aquilo que aconteceu dentro de nós. O ponto 2 diz arrependimento na vida cotidiana. Olha que interessante que eu vou apresentar aqui para vocês, uma ideia um pouco diferente do que vocês já ouviram. O arrependimento ele trabalha como um resgatador. É isso mesmo. O que é o resgatador? Aquilo que resgata aquilo que se perde, aquilo que está difícil. Ou seja, eu resgatei uma pessoa em acidente. Eu resgatei alguém que se perdeu na selva. Ou seja, o resgatador, ele vai buscar aquilo que se perdeu. E o arrependimento, ele tem essa característica de resgatar, de trazer de volta aquilo que nós perdemos. Isso é fantástico. O arrependimento, ele vem resgatar o nosso relacionamento. Que o homem, quando eu falo homem, eu estou falando dentro de algo genérico. Quando eu falo de homem, eu estou generalizando aquilo que o homem, aquilo que eu e você perdemos lá no Jardim do Éden. Aquilo, a comunhão com o Eterno. O caminho sadio com o Eterno. O arrependimento, então, ele trabalha como um resgatador. Pois o arrependimento devolve e possibilita uma vida sadia com Deus. Isso eu acho muito interessante, é isso que eu queria frisar para vocês, que o arrependimento ele trabalha como um resgatador. Ele vai resgatar princípios perdidos, princípios de comunhão, de oração, de amor, de fraternidade, o princípio de relacionamento sadio com o Eterno. O arrependimento ele vem resgatar, então ele te dá uma nova possibilidade de viver uma vida com Deus de forma sadia. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui, que o arrependimento ele é algo específico. Olha que interessante. Para eu me salvar, eu preciso me arrepender. Ponto. Mas esse arrependimento, ele acontece em momentos, em partes
específicas da vida. Por exemplo, você é um cristão, você é uma irmã que me acompanha, você é um irmão que sempre está me acompanhando ou chegou hoje para nos acompanhar. Seja muito bem-vindo, tá bom? E o que eu quero mostrar aqui nesse ponto é o seguinte: que o arrependimento ele pode ser no total ou em parte específica da vida. Eu acabei de dizer que arrependimento é voltar, essa é uma definição. E eu trouxe também um aprofundamento que o arrependimento ele é um resgatador, tá? Mas você vai concordar comigo que não são todas as áreas da vida que você está aprofundado no pecado, tá? Tem áreas da vida que é muito mais profunda no pecado do que outras áreas da vida. E é justamente em algumas áreas da vida, onde você se aprofundou no pecado, que você precisa se arrepender. O que eu quero que vocês levem para a classe de vocês é que nem todo mundo, olha bem o que eu estou dizendo, nem todo cristão precisa se arrepender de todas as coisas. Por quê? Porque ele não está afetado em todas as coisas. Olha só, antes de ele se salvar, sempre quando eu falo isso, eu estou me referindo ao eterno, que é somente o eterno que nos salva. Mas antes de eu me encontrar com a salvação que está só em Cristo, eu fui santificado na minha totalidade. O que significa? Eu fui potencializado a viver uma vida sadia. Ou seja, eu aceitei o que? O sacrifício do Eterno. Eu me arrependi da minha vida pregressa. Presta atenção. Eu me arrependi da minha vida pregressa. Por isso eu fui salvo. Por causa do sacrifício de Cristo. Mas do dia que eu fui salvo para cá, o diabo vai trabalhando em algumas áreas da vida. E tem áreas da vida... Isso é muito de indivíduo para indivíduo, de pessoas para pessoas. Por exemplo, talvez você tenha uma tendência muito grande para bebida. Eu não tenho tendência para bebida, talvez você tenha para o cigarro, para algum tipo de vício, na área de finanças, na área sexual. Ou seja, são particularidades de cada um, que talvez o que você passa não me atinge, mas talvez o que me atinge não te atinge. E aí quando nós vamos tendo uma vida com Deus, nós precisamos nos identificar aonde eu estou sendo mais prejudicado, aonde o pecado está mais me atentando, mais me afetando. E é nesses pontos que eu preciso chamar o resgatador, que é o arrependimento. No ponto 3 diz assim: a ação do Espírito Santo no arrependimento. Será que o arrependimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo? É claro que não. Mas olha o que eu vou dizer, ele não é uma obra exclusiva do Espírito. Porque quem é que tem que se arrepender? Sou eu. O Eterno não vai se arrepender por mim. É como eu não como pelos meus filhos. Se eles não se alimentarem, eles vão morrer. Mas se eu comer, essa comida não vai para eles. É igualzinho um arrependimento. Não é o Eterno que se arrepende por você. Você que tem que se arrepender dos seus delitos. Mas olha o que eu vou dizer. Você não consegue se arrepender se o Espírito de Deus não te dar essa condição. E quando ele te deu essa condição? Quando você foi regenerado. Porque o que é regeneração é dar vida àquilo que está morto. Porque morto não pensa, morto não fala, morto não age, morto não tem vontade própria, morto está inerte. Nós estávamos mortos em delitos e em pecado. O que o Espírito Santo de Deus fez? Nos deu uma nova vida. Ele nos deu entendimento. Ele nos deu vida. Então agora que eu estou vivo, eu preciso me arrepender. Você percebe que o arrependimento ele é meu, mas ele só acontece porque o Eterno me deu vida. O Eterno te deu vida. E aí com essa vida você foi potencializado, não por você, mas por Ele, de ter vida, de poder se arrepender dos seus pecados. Isso é fantástico. Tópico 2.
A fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Aqui nós temos o ponto 1, fé natural, ponto 2, fé salvífica e ponto 3, os benefícios da fé. Eu já disse em várias aulas, e vou repetir novamente, que eu, Fábio Segantin, não acredito em tipos de fé. Fé salvífica, fé natural, fé comum, fé não sei do que, fé como dom, fé disso, fé aquilo, não acredito nisso. No meu ponto de vista, já expliquei isso de forma exaustiva em outras aulas, aqui eu vou dar rapidamente, um parecer muito rápido, tá? Quem quiser me acompanha em outras aulas, que eu já expliquei isso várias vezes. Não existe tipos de fé, é uma fé em níveis diferentes. É uma fé em níveis diferentes, não são tipos de fé, porque quando eu falo de tipo, eu estou diferenciando, não é a mesma coisa, é tipo, mas quando eu falo de nível, aí sim, eu estou falando da mesma coisa, em níveis diferentes, vai se aprofundando o seu relacionamento com o Eterno. Então, no meu entendimento, não existe tipos de fé, existe níveis de fé. E uma coisa eu preciso ser muito claro com vocês, que a fé é sim a resposta minha e tua para com a salvação. Porque o que é fé? Eu já expliquei isso várias vezes. Fé no hebraico é emuná. Emuná não é crer por crer, mas é crer em alguma coisa. Mas no que eu creio? No sistema. Fé é crer num sistema. E em que sistema? Dos homens? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Emuná é crer no processo divino. Emuná é crer no sistema divino. Quando eu creio no sistema divino, aí sim eu tenho emuná. Então emuná não é crer por crer, mas é crer num sistema que é me apresentado. Tá? Então por isso eu não tenho tipos de fé, eu tenho fé em níveis e em diferentes tipos de níveis. E essa fé ela pode sendo evolutiva, ela vai se desenvolvendo à medida que você se aprofunda nos textos sagrados e no relacionamento com o Eterno. Então a fé ela é sim uma resposta do ser humano para a salvação, porque eu vou crer nesse sistema. E nesse sistema tem basicamente três coisas. Qual é o sistema? É o reino. E para ter reino tem que ter três coisas. O que, Fábio? Tem que ter um rei, tem que ter súditos e tem que ter lei. É um tripé. O reino de Deus, ele tem rei? Tem. Jesus de Nazaré. Ele tem lei? Tem. A Bíblia Sagrada. Ele tem súdito? Tem. Eu e você, nós somos súditos. Ou seja, quando eu creio nesse tripé, quando eu creio nesse sistema, eu tenho fé. Ou seja, eu não creio por crer, eu creio nesse sistema que ele instituiu. E quando eu creio nesse sistema, a minha fé vai evoluindo. Amém? Tópico número 3, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. O ponto 1, arrependimento, condição para a salvação. Aqui eu quero dizer o que não é arrependimento. Lembra que no primeiro ponto eu falei sobre as distorções, sobre o arrependimento. E aqui eu quero focar o que não é arrependimento. Parece que é, mas não é arrependimento. Um exemplo do que não é arrependimento não é o que, Fábio? Não é entretenimento. O que é entretenimento? É aquilo que você passa a contemplar, que parece ser, que entretém você, que você perde o foco da verdade, daquilo que é objetivo, daquilo que é principal. O entretenimento é um passatempo. É um passatempo divertido. Então, arrependimento não é um passatempo, não é um entretenimento. Arrependimento não é movimento. Já viu esses lugares onde as pessoas pulam, gritam, sapateiam, pintam e bordam? Isso não é arrependimento. Arrependimento não é movimento. Arrependimento não é um mero sentimentalismo. Tem pessoas que choram.
Não porque elas estão arrependidas, porque elas estão com remorso. Fábio, qual que é a diferença entre remorso e arrependimento que você falou no começo da aula? Sabe qual é a diferença básica? Arrependimento tem que ter fé. Remorso é quando você não tem fé. O remorso é a ausência de fé. Arrependimento tem que ter fé. Quando eu tenho arrependimento, eu tenho fé para crer no sistema, para voltar no sistema correto. Eu estou fora do sistema, agora eu vou abraçar esse sistema. O remorso não. O remorso a pessoa não quis fazer, mas ele não tem força, ele não consegue entrar no sistema divino. Então por isso ele tem um remorso. Isso é sério, arrependimento não é meramente um sentimento. Arrependimento não é meramente um remorso, são coisas muito antagônicas, muito separadas. Mas o que é então arrependimento, Fábio? Arrependimento é uma convicção de uma crença, é aquilo que não é movido pelo sentimento. Convicção não fala de sentimento, por isso que no ponto 1, arrependimento significa o que também? Metanoia. Aonde acontece isso? Na mente. Não acontece no coração, acontece na atitude, no modo de você pensar. Isso é convicção. Convicção está baseada no sentimento, está baseado naquilo que você crê, em emuná, em fé. É isso que é sentimento, isso que é convicção. Ou seja, tudo pode parecer contrário, mas a convicção faz você manter firme o seu foco. Arrependimento, outro ponto muito interessante, ele tem que gerar obras. A pessoa se arrependeu, não gerou obras, não se arrependeu. Ele teve um entretenimento, ele teve um movimento, ele teve um mero sentimento, mas não teve convicção. Ele não abraçou o sistema, ele não abraçou a fé, a emuná, ele não creu no sistema. Ponto 2, salvação por meio da fé. Olha que interessante que eu vou abordar aqui. Se a fé é uma condição para sermos salvos, então ela não é nossa. A fé é de quem? É de Deus. Então quem é que coloca a fé no nosso coração? É Deus. Ele planta a fé no nosso coração. É por isso que eu tenho que desenvolvê-la. Porque não existem tipos de fé. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que a fé que você possui hoje, ela não nasceu por acaso, ela não nasceu pela sua intelectualidade, pela tua alta capacidade, ela nasceu porque o Eterno te deu vida e Ele colocou dentro de você o startup, o início dessa fé. E por isso que você precisa, como diz Judas, né? Você precisa lutar pela fé que uma vez te foi entregue. Ela foi te entregada, agora você luta. Esse lutar dá a ideia de desenvolver, dá a ideia de você conservar, dá a ideia de ela crescer, você fazer ela crescer agora, não pelos seus próprios méritos, mas pela palavra de Deus. Isso é muito interessante. O ponto de número 3 diz assim, arrependimento e conversão. O arrependimento, preste atenção, ele tem que afetar o que na nossa vida? O arrependimento tem que afetar a totalidade do Evangelho. Tudo na nossa vida tem que ser afetada. É claro que conforme vai passando os anos, algumas áreas da vida, ela vai sofrer um ataque maior do inimigo, conhecendo os nossos temperamentos, a sua maneira de viver, tá? Mas o arrependimento ele tem que ser a totalidade, porque Deus não salva somente uma parte da sua vida, Ele salva o ser humano por completo. Tá? E aí, sabendo disso, a pessoa que se aproxima do Evangelho e não tem uma mudança de vida, sabe o que ela simplesmente aconteceu? Ela foi simpatizante do Evangelho. Já viu falando simpatizantes do Evangelho? Aquelas pessoas que olham e se simpatizam. Ele não quer se aprofundar, mas ele é um simpatizante, ele não tem nada contra. Ele apenas é um simpatizante. Ou seja, ele gosta de ouvir hinos, ele gosta de ouvir uma boa palavra, ele gosta de ter aquela comunhão com algumas pessoas, mas ele não quer ter uma mudança radical de vida, porque a metanoia não aconteceu na sua vida. E o Evangelho, para ele, nada mais é do que algo simpatizante. É algo assim,
É que ele simpatizou, que ele olhou assim e falou, poxa, que legal, como dizem por aí, né? O santo bateu, né? O evangelho bateu comigo, é bacana, tá? Eu não vou me aprofundar nele, mas eu vou ter uma simpatia por o evangelho. Então, evangelho que não muda não é o verdadeiro evangelho. O evangelho precisa mudar as vidas das pessoas, e muitas pessoas estão se simpatizando apenas com o evangelho. Eu concluo a minha aula de hoje dizendo: o arrependimento nos eleva a viver uma vida jamais vivida. Então viva ela intensamente. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu ministério, e até semana que vem, querendo Deus.